Bom, pessoal, hoje vamos fazer a resolução da prova Enem 2020 PPL de Física, certo? Então, nós temos pelo nosso material, que vai estar na descrição do vídeo, o arquivo para vocês poderem acompanhar na ordem que vai ser resolvida a prova. E vamos lá, questão número 1. Questão número 1. O que nós temos aqui, ó? Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima é de 80 km por hora, nós temos que a velocidade máxima é de 80 km por hora, certo? Um carro percorre uma distância de 50 centímetros entre os dois sensores de tempo. Então, o automóvel ele vai andar aqui uma distância de 50 centímetros, no intervalo de tempo de 20 milissegundos. De acordo com a resolução 393 do Conselho Nacional de Trânsito para vias com velocidades de até 100 km por hora, a velocidade média pelo aparelho tem tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida. Então tem uma tolerância de 7 km por hora, tá? Considerando a velocidade final registrada do carro, é o valor medido descontando o valor da tolerância do aparelho, certo? Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Pessoal, olha só, o aparelho vai registrar a velocidade média e vai descontar a tolerância. Olha o que está escrito ali, ó. Registrada do carro, valor medido, descontado o valor da tolerância. Então vamos calcular a velocidade média antes, depois nós descontamos a tolerância. A velocidade média seria de quanto? ΔS sobre ΔT, ou distância por tempo, certo? Só que aqui eu tenho que fazer um ajuste nas unidades. O Enem cobra bastante isso, tá? Na prova oficial, tá? No PPL. Tá? Outra característica da prova é aparecer quilômetro-hora na menos 1, que é quilômetros por hora. Tá? Então, eles usam tudo na multiplicação, as unidades, né? Com o expoente menos 1, em vez de usar a divisão. Então, nós temos aqui, ó, quanto é que é a distância? É 50, só que centímetro. Pessoal, o centi é 10 na menos 2. Eu conhecendo esses prefixos, por isso que eu peço para vocês olharem lá no canal, aquela aula lá de conversão de unidades, porque ali tem os prefixos, né? Ali tem tudo que a gente precisa, né, para a prova do Enem fazer essas conversões. Então eu tenho aqui o centi é 10 na menos 2, então vai ser 10 na menos 2 metros, sobre o tempo de 20 milissegundos. O mili é 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3 segundos. Agora eu vou efetuar esse cálculo, né? Vamos cortar esse zero aqui do 50 e do 20, né? O que aconteceu aqui, ó? 5 dividido por 2 vai dar 2,5. 10 na menos 2 já está aqui. E esse 10 na menos 3 eu vou subir com ele positivo. 10 na menos 3 vai ficar 10 na 3 positiva. Aqui eu vou ter a minha velocidade. Observe que eu transformei em metros por segundo. Então isso aqui tem potência de mesma base, potência de 10. A base é 10 e o expoente 3 menos 2 vai dar 1. Então isso aqui vai dar 2,5 vezes 10, ou seja, 25 metros por segundo. Mas tu observa que a tolerância está em quilômetros por hora. E eu achei a minha velocidade em metros por segundo. Então não estão compatíveis para mim fazer esse desconto. 25 metros por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Bom, o que acontece aqui? A gente tem essa questão aqui de fazer assim, ó, multiplicar por 3,6 para transformar em quilômetros por hora, certo? Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó, 25 vezes 3,6. Fazer aqui no cantinho, 25 vezes 3,6. Vai dar 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1, 7. 0, 10 vai 1, 8, 9. Põe uma vírgula aqui, que tem uma casa depois da vírgula. Isso aqui equivale a 90 km por hora, certo?
Isso é a velocidade média, mas o que ele quer? Aqui, ó, considerando que a velocidade final registrada do carro, a velocidade registrada é o valor medido, não é, que eu calculei agora, descontado do valor da tolerância. Então eu tenho que descontar os 7 km por hora. Aqui vai dar a velocidade registrada que ele quer saber. Quanto é que é a velocidade registrada? 90 menos 7 vai dar 83 km por hora. 83 km por hora, resposta alternativa C, de Canadá. Né? Por exemplo, se tivesse 97, até tem 97. Vamos dar uma olhadinha no gabarito final se a gente interpretou correto. Resposta C, está correto o nosso raciocínio. Tá? Então a gente tem a primeira questão do nosso material aqui, da prova PPL 2020, da prova de Física do Enem, certo? Bom, vamos para a segunda questão, tá? Segunda questão. Se tiver dúvida aí, pode perguntar, tá? Pergunta aí, eu paro, explico de novo, tá? Tranquilo? Então vamos lá, questão de número 2. Bom, comentário sobre a questão. Uma questão simples, né, de velocidade média, calcular a distância sobre tempo. Conversão de unidades também. Isso aí aparece em toda a prova, tá? Não apareceu com dificuldade, os cálculos também nada que a gente tivesse que fazer um cálculo absurdo, né? Conta simples, né? Transformar em quilômetros por hora e interpretar o texto que a tolerância era para ser descontada dessa velocidade que a gente ia calcular. Questão número 2. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é o de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Então está dizendo que nas estradas do Brasil, em zona urbana, para não ter acidentes, a velocidade é de 60 km por hora. Tá? E quer fazer uma redução. Se os automóveis na zona urbana passar com menor velocidade, menos chance da gente ter atropelamentos, por exemplo. Né? Considere que uma pista seca, em bom estado, onde o carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, e que o limite de velocidades reduza de 60 para 50. Então vamos colocar assim, ó, antes dessa redução, a velocidade inicial do carro é de 60 km por hora, ele vai desacelerar a 5 metros por segundo ao quadrado, vamos botar negativo aqui, que ele vai ter uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? E a gente quer reduzir isso para 50, vamos botar assim, antes e depois da redução. Depois da redução. A velocidade inicial é de 50 km por hora, tá? Com a mesma desaceleração, que o automóvel é o mesmo, não é? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida de um valor mais próximo de quanto? Bom, o que ele quer saber? Nós temos hoje os automóveis viajando na zona urbana a 60 km por hora. Quando eles freiam, eles vão andar uma distância até parar. Qual é a ideia? Trocar essa velocidade de 60 para 50. Quando, nas mesmas condições, o veículo frear, ele vai andar uma distância menor. Ele quer saber quanto que vai reduzir. Tá, vamos dar um exemplo assim. Vamos supor que no primeiro caso é 20 metros e no segundo é 15. A redução seria de 5 metros na hora da frenagem. E quer saber qual é a vantagem nesta redução de velocidade. Quanto de distância vai reduzir para o veículo parar completamente? Esta é a pergunta do problema. Então ele está a 60 km por hora, ele vai parar, velocidade final igual a 0, e ele vai andar uma distância d1, certo? Já no segundo caso, reduzindo de 60 para 50 km por hora, ele vai frear e ele vai parar. Só que a distância 2 é menor. Ele quer saber esta diferença de distância, eu fazendo essa redução de velocidade, ó, esse ΔD. Pessoal, esse ΔD que ele quer saber, eu vou botar aqui no cantinho aqui, ó, esse ΔD,
vai ser a distância de antes, que era maior, porque a velocidade era maior, menos a distância de depois. Bom, aqui a gente está com um exercício clássico de MRUV. Eu não tenho tempo que ele leva para frear, nem quando ele está a 60, nem quando ele está a 50. Um exercício de MRUV, não é? Que eu não tenho tempo, se aplica a equação de Torricelli. Então eu vou ter aqui situação antes, eu vou chamar de situação 1, e a situação depois, situação 2. Na situação 1, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância 1. Esta é a equação de Torricelli para achar a distância d1. Já no segundo caso aqui, eu também vou calcular para achar a distância 2. Eu preciso das duas distâncias. Então, vou ter velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a distância 2. Eu tenho um probleminha aqui de unidades. As unidades não estão compatíveis. Observe que a aceleração é em metro por segundo ao quadrado e aqui eu tenho quilômetros por hora. Então, aqui eu vou ter que dividir por 3,6. Fazer a divisão de 3,6. Bom, não é uma tarefa tão simples sem calculadora, tá? Mas a gente vai ter que fazer, tá? A gente está aqui simulando a prova, então vamos ter que fazer. Vamos fazer o primeiro aqui, ó, 60 dividido por 3,6. Eu vou botar 36 e botar 600. Multipliquei por 10 os dois, tá? O 3,6 e o 60. O que vai acontecer? 60 dá uma vez, ó, uma vez. 36, sobra 4 aqui, emprestou, ficou 5 menos 2. 5 menos 3 vai dar 2, dá 24. Baixa o próximo aqui, ó. Baixa o próximo, 240. Deixa eu ver aqui, deve dar umas 5 vezes. Vamos ver se 5 dá. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3 dá 15, dá 18. É muito pouco. 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3 dá 18, 19, 20, 21. 21 vai sobrar, ó, vai dar aqui, ó. 4, emprestou 23, menos 21 dá 2, dá 24. 16, alguma coisa. Bom, vou botar um zero aqui, talvez dê, deixa eu ver aqui, 5. Não, 5, vai repetir, 6. Então aqui vai dar, olha a sacanagem, 16,666 metros por segundo. Não deveria dar esse tipo de coisa, mas apareceu. Fazer o quê? E agora o 50 dividido por 3,6. Tá quilômetros por hora para metros por segundo, divide. 50 dividido por 3,6. Botar 36, botar 500. Também vai dar 1, aqui vai dar 36. Sobra 4. E aqui vai dar, emprestou, ficou 14. Baixa o zero aqui, 140. 140 para 36, 3 vezes, será se vai dar? 3 vezes 8, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. É pouco ainda, 4. 72, 144. Não, daí passa. Vai dar 3. 3 dá 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Sobra 2, fica 13 menos 10 dá 3. 32, 300. Isso aqui vai dar 8, mais ou menos. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 3, 24, 28. 28 dá 2, emprestou, ficou 31. 8, 9, 10, 11, fica 3, 32. Olha lá, 13,8. 13,8 metros por segundo. Bom, aqui o que o aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que ter jogo de cintura, tá? Jogo de cintura. Olha só, vamos achar a primeira distância. A velocidade final é 0. 0 ao quadrado dá 0. Ele vai parar. Agora a velocidade inicial é 16,6. Eu vou ter que botar 17 aqui, ó, ao quadrado, fazer aproximado. Fazer 16,6 ao quadrado é um absurdo, tá? Vai dar uma conta muito grande, eu não tenho tempo para isso. Menos 2 vezes, na realidade é mais aqui, né, que a gente usa, mas a aceleração é negativa. Vou botar 2 vezes menos 5 vezes a distância d1. 17 ao quadrado. Vamos fazer 17 ao quadrado aqui, ó. 17 ao quadrado. O primeiro é 1. 1 ao quadrado é 0,1. 7 ao quadrado dá 49. Põe um zero aqui. 7 vezes 2 dá 14.
nas nossas aulas de matemática a gente aprende a fazer, elevar ao quadrado de maneira rápida. Isso vai dar 9, vai dar 8, vai dar 2. 289 e aqui vai dar menos 10 D1. Passa para o lado de cá, 10 D1. D1 vai ser igual a 28,9 dividido por 10. Será que está correto isso? 17 ao quadrado dá 289. 289, aqui a aceleração é menos 5. Estou achando grande essa desaceleração aqui. Deixa eu ver aqui. Aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, está correto. Né? 5 vezes 2 dá 10. 10, é 289 dividido por 10, a distância 1, tinha achado muito pequena, a distância 1 é de 28,9 metros. Vamos guardar aqui, ó. 28,9 metros. Agora o segundo trecho, vamos calcular o segundo trecho aqui. A velocidade final é 0. A inicial 13,8, tá mais ou menos 14. Vou fazer 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes a distância D2. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Passa para cá, 10 D2 é igual a 14 ao quadrado. Vamos fazer 14 ao quadrado aqui. 1 ao quadrado dá 0,1. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 2, 8. Põe 8 aqui. 6, 9, 196. Pessoal, aqui vai dar 196. Pessoal, esse menos 10 D2, eu já passei 10 D2 para o lado de cá. Então, D2 vai ser 196 dividido por 10. Isto aqui vai dar uma distância aproximada de 19,6 metros. Pessoal, observe. Então, nós temos a seguinte situação. As rodovias na parte urbana, o carro vem a 60 km por hora. Ele precisa de quase 30 metros para frear aqui, 28,9 metros aproximadamente. Se eu reduzir a velocidade para 50 na zona urbana, para ele frear até parar, cai para 19,6 metros. Quanto vale essa diferença de distância? A distância é de 28,9 menos 19,6. Vamos fazer esse cálculo mais ou menos aqui. 28,9 menos 19,6. Aqui dá 3, não é? 28 menos 19 vai dar 1 para 20, dá 9. 9,3 metros. É aproximadamente 9,3 metros. Tá? Por que o aproximadamente? Porque eu tive que arredondar esses valores aqui para não fazer 16,66 ao quadrado, para não fazer 13,8 ao quadrado e assim por diante. Poderia ter trabalhado com fração também, certo? Então, aproximadamente 9,3 metros. Qual que é mais próximo aqui? Ó, o valor mais próximo, ele pergunta, então me dá o direito de arredondar. 9 metros quadrados, resposta B de Brasil. Segunda questão, B de Brasil. Tá? Vamos ver aqui no gabarito oficial da prova, segunda questão, B de Brasil. Sair da frente para dar um tempo para tirar um print, tá? Bom, nós temos aqui, ó, comentando sobre a prova, uma questão de MRU, né, praticamente, velocidade média, né, que não deixa de ser, né, distância sobre tempo, simplesinha. Uma questão de MRUV, não é complicada, mas complicou nos cálculos. O Enem tem essa tradição de fazer o aluno fazer bastante conta, né, que sem a calculadora é complicado, a gente perde tempo, tá? Mas isso aí reduziu bastante, tá? Até fiquei admirado essa questão cobrar isso, tá? Tirar o print, vamos apagar e vamos para as próximas. Vamos lá, apagando. Então vamos lá, questão de número 3. Vamos ver o que traz essa questão aqui, ó.
Em 20 de julho de 1969, tá? Dá o nome do astronauta aqui, foi o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido pelo colega, ambos na missão Apollo 11. Eles e os astronautas que o seguiram experimentaram a ausência da atmosfera. Na Lua não tem atmosfera. O que é a atmosfera? É aquela camada de gases que a gente tem à volta da Terra. Não temos atmosfera, tá? E estavam sujeitos a uma diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade da Lua é 1/6 do valor da gravidade da Terra, tá? Então, na questão número 3, a gente tem os astronautas na Lua e a gravidade da Lua é a gravidade da Terra dividido por 6. Tá? Como a gravidade da Terra a gente usa aproximadamente 10 metros por segundo, a gravidade da Lua dá em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Metros por segundo ao quadrado ali também. Tá? Então, 6 vezes menor. Se usa direto nos exercícios, a gente sabe decor. Em relação às condições da Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria um alcance, o alcance vai ser menor ou maior. Então vamos ver aqui, comparando a Terra com a Lua, certo? Bom, quando se dá um salto, se tem uma velocidade inicial aqui, ó. Se tem uma velocidade inicial, tu vai lá e dá um salto aqui na Terra. O alcance é esta distância no chão. Alcance T, alcance na Terra. E quer saber o que acontece na Lua? A Lua tem uma gravidade, eu vou chamar de G aqui, a gravidade da Lua é G sobre 6, é inferior. Com a mesma velocidade inicial, porque é a mesma pessoa pulando, dando um salto, o que acontece com o alcance da Lua? Bom, vamos lembrar lá do lançamento oblíquo, o que acontece? No lançamento oblíquo, o lançamento oblíquo, ele é, olha só, x do lançamento oblíquo é o Vx vezes o tempo que ele permanece no ar. Pessoal, na hora de decompor, ó, aqui seria o mesmo ângulo. Ó. Na hora de decompor, eu teria aqui o Vx, olha só, eu teria o Vx, que é essa componente aqui, ó, Vx, isso aqui seria igual a Vx. O V0 é o mesmo. O Vx é o V0 vezes o cosseno de θ, isso aqui é o mesmo, né? Isso aqui é o mesmo. Então o alcance vai depender do tempo que ele vai permanecer no ar, certo? Vai depender do tempo que ele permanece no ar. E o tempo é o seguinte, ó, eu tenho aqui na vertical, eu tenho, por exemplo, ó, V igual V0 menos G vezes T, tá? Se eu calcular o tempo que ele permanece no ar, olha só, considerar só a subida, vai ser o tempo de subida, certo? A velocidade final da subida, que seria o Vy, é 0. Ó, aqui é y, aqui seria 0. Então teria aqui g vezes o tempo de subida é igual a V0y. O V0y é essa componente do V0. Elas são iguais nos dois casos aqui, ó, V0y e V0y, é o mesmo, ó. V0y, exatamente o mesmo. Então, o tempo de subida, pessoal, o tempo de subida vai ser inversamente proporcional à gravidade. Se na Lua eu tenho a gravidade 6 vezes menor, o tempo de subida vai levar 6 vezes mais. E se eu levar mais tempo para subir, eu vou levar mais tempo para descer. Então, o tempo aqui é maior. Então, o alcance na Lua vai ser maior. Por que o alcance na Lua é maior? Porque fica mais tempo no ar. Por que o tempo é maior na Lua? Porque a gravidade é menor. Então, lendo é uma questão teórica, as questões teóricas eu acho mais difíceis, né? Em relação às condições da Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua terá um alcance menor? Não. Menor? Não. Maior. Então, na D e na E, diz maior. Na D, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Alternativa letra D. Devido à gravidade ser menor, o tempo de subida é maior, o tempo no ar é maior, o alcance é maior na Lua. Resposta alternativa letra D, certo?
Essa é a questão número 3. Vamos para a questão de número 4. Tá? Então temos uma questão de lançamento oblíquo. Tá? Então a mecânica bem presente aí, né? Velocidade média, MRUV, tá? O lançamento oblíquo, né? Que é composição de movimentos, na horizontal é MRU e na vertical é MRUV, certo? Vamos para a questão de número 4. Pessoal, questão de número 4. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água. Daí vamos ver o desenho ali, ó, certo? Temos o desenho aqui. Vamos reproduzir o desenho mais ou menos. A água vai aqui para cima, tá? Aqui vai ter um cano. É lógico que essa água não vai subir sozinha, né? Diz aqui motor. Na realidade é uma bomba, né? Que vai empurrar a água daqui de dentro do rio, ó. Aqui eu tenho o rio. Uma bomba vai puxar a água e vai largar lá na caixa d'água lá em cima, num reservatório mais em cima. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear a água, uma bomba, certo? Diz que a densidade da água, olha só, a massa específica, né? A densidade da água é de 1 kg por litro. Ou seja, cada litro d'água corresponde a 1 kg. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar isso. De um rio até o reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura. Então, olha só, entre o rio e o reservatório aqui, ó, entre o rio e o reservatório, tem um desnível aqui de 30 metros. Quanto mais alto, mais difícil da água subir. Por isso que eu preciso de uma bomba. Tá? Daí diz assim, ó, ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros para 1 hora de água. Então ele falou em vazão aqui. Eu uso a letra Q para vazão, tá? E está me dizendo que é 3.600 litros, 3.600 litros em 1 hora, por hora. Ó, 3.600 litros por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada e desprezando os efeitos das perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação, tá? Então a gente não tem rendimento é 100%, tá? O motor funciona que é uma beleza, não tem perdas nenhuma, a própria energia mecânica para subir a água vai ser a energia do motor elétrico, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Potência, energia por tempo. Tá? Isso é uma das coisas que mais cai no Enem, cai sempre. Tá? Tu pode decorar assim, que energia é potência vezes tempo, ou que a potência é energia por tempo, é a mesma fórmula, né? Bom, que energia que eu preciso para colocar a água lá em cima? Eu preciso vencer uma altura. Então, energia potencial gravitacional, que é mgh. Então, nós temos aqui, ó, a potência que eu quero para a bomba ali, a energia é mgh, dividido pelo tempo. Ah, mas não me deram os dados aqui, ó, só me deram a altura e a gravidade. Ó. A massa e o tempo eu não tenho, mas eu tenho a vazão, que é volume por tempo. E o volume eu posso transformar em massa pela densidade da água. Se já está me dizendo que cada quilo corresponde a 1 litro, olha só, eu vou pegar essa vazão aqui, ó. Eu vou pegar essa vazão. Tem 3.600 litros de água, então são 3.600 quilos de água. Porque cada litro corresponde a 1 quilo, ó. 1 quilo por litro. Desmontando isso aqui, ele está dizendo que 1 quilo de água corresponde a 1 litro. Isso é para água, certo? Isso é para água. Bom, e 1 hora? 1 hora tem 3.600 segundos. Eu preciso do tempo, tudo no sistema internacional, para mim achar a potência em watts, que também é no sistema internacional. Então aqui a minha potência vai ser a massa de água, é 3.600 quilos, que eu vou ter que colocar lá para cima. A gravidade é 10, a altura é 30 metros e o tempo vai ser 3.600 segundos. 3.600 segundos. A gravidade é 10, a altura é 30 metros. Eu estou achando muito fácil isso aqui, mas
corta 3.000 com 3.600 com 3.600, a potência do meu motor seria de 300 watts. Vamos ver se tem resposta 300 watts? Tem, tá? Tá na notação científica, uma coisa que a gente também fala muito em aula, né? O que é a notação científica? É mostrar um número que é grandezinho, nesse caso é grandezinho, né? Mas às vezes o número é gigantesco, ou um número pequeno, em potência de 10. Com o cuidado do número que vem na frente da potência de 10, está entre 1 e 10. E para isso a gente tem que saber correr a vírgula. Por isso que eu insisto, tem que ver a videoaula lá que fala sobre conversões de unidades, que eu mostro como correr a vírgula também. Tá? Aula super importante. Então isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser 3 vezes 10 na 2 watts. 300 é 3 vezes 100. 100 é 10 na 2. Aqui ficou fácil de fazer. A resposta é a alternativa letra C de Canadá. Tá? Então nós temos aí a questão número 3 e a questão número 4. Sair da frente para vocês darem um print aí, né? Para a gente seguir a nossa aula. Tirando o print, vamos apagar o quadro e vamos na sequência. Vamos para o 5. Só a mecânica aqui. 1/3 da prova, vamos para a questão 5. Né? Eu não sei o que é a questão 5, mas aqui praticamente 1/3 da prova mecânica. Questão número 5. No nosso material. Usando pressões extremamente altas, então pressão extremamente alta, equivalentes às encontradas nas profundidades, nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal, capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Pessoal, criaram um cristal sujeito a alta pressão e nessa alta pressão ele vai acumular, armazenar quantidades grandes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio, tá? Eu nem sei se essa questão não é de química, né? Daí tem assim... Tá? Foi pressionado, gerando um novo cristal, com uma estrutura super compacta e enorme quantidade de energia acumulada. Então ele está me dizendo que esse cristal aqui, tu pressionou ele, surgiu um novo cristal, né? Novo cristal, e esse cristal está com energia dentro dele. Vou botar assim, ele está com energia armazenada. Bom, embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, quer dizer, não é uma coisa que a gente enxerga na rua, dentro de casa, tá? O processo de acumulação de energia descrito é análogo ao de qual energia, certo? Armazenamento em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto, que é cinética e potencial, tem alguma coisa a ver com altura ou com velocidade? Não, né? Armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica? Também não, seria potencial, né? Reservatório. Né? Liberada na queima de um palito de fósforo, tá? É um fenômeno químico. Né? Gerada nos reatores de usinas nucleares, ou seja, equivalente à usina nuclear é com fissão, é da quebra do urânio. Aqui não é uma quebra, aqui tu está pressionando, é muito diferente. E acumuladas em uma mola comprimida, certo? Pessoal, essa questão foi anulada, porque não tem resposta, tá? Então isso aqui é uma questão anulada pelo gabarito oficial, mas provavelmente a resposta para quem fez seria a letra E. Porque no momento que nós pressionamos, nós temos energia potencial química. Né? E como energia potencial química
talvez ele fizesse uma relação com a energia potencial elástica, tá? Assim, ó, quando tu tá fazendo a prova, tu não sabe que a questão é anulada, tá? Eu colocaria a letra E para não deixar em branco, mas a questão foi anulada porque não é nenhuma dessas energias que está de acordo com o texto. Tá bem? Então, questão anulada, vamos adiante. Número 6. Número 6. Questão de número 6. Um caminhão de massa 5 toneladas, pessoal, uma tonelada é 1.000 quilos, tá? Eu já vou botar aqui a massa do caminhão de 5 toneladas, é 5.000 quilos. Tá? Caminhão, né? Caminhão. Vamos ver o que ele pede aqui. Então, um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com uma carga de 3 toneladas. O que ele vai pedir nisso aqui? A carga é de 3 toneladas, 3.000 quilos. Tá? 3.000 quilos. Tem o eixo articulado que permite fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares. Então, esse caminhão pode ter 4 pneus, pode ter 6, 8, 10, até 12 aos pares. Não pode ter pneus em números ímpares simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Então, a pressão dos pneus é o dobro da pressão atmosférica. Eu vou chamar de PO, onde o PO é a pressão atmosférica, tá? Que é uma ATM, lá no popular. Ou seja, esses pneus não poderiam estar sujeitos a pressões acima de 2 atm, no máximo 2 atm. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo. A parte que toca no chão do pneu, olha só, a área que toca no chão do pneu equivale a um retângulo de 20 centímetros por 30 centímetros. Isso aqui é a parte do pneu que toca no chão. Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, olha quantos dados tem esse exercício. E a pressão atmosférica 10 na 5 Pascal, olha só, a pressão nos pneus vai ser 2 vezes a pressão atmosférica ele dá, que é 10 na 5 Pascal. Pessoal, Pascal já está no sistema internacional. Então, a pressão dos pneus vai ser 2 vezes 10 na 5. O menor número de pneus em contato com o solo e o caminhão deverá utilizar é quanto? Eu quero saber o número de pneus, tá? O número de pneus. Pessoal, está falando em pressão. Pressão é força sobre área. Qual é a pressão que está sujeito o caminhão? No máximo, 2 vezes 10 na 5. Qual é a força que os pneus vão ter que segurar? É o peso do caminhão mais a carga. Então o caminhão tem 5 toneladas, 5.000 quilos, e a carga 3.000, ambos vão ter 8.000 quilos. 8.000 quilos. Então a força é massa vezes gravidade. A massa é 8.000. 8.000 vezes a gravidade 10. Pessoal, a gravidade manda usar 10. E qual é a área de pneus? Daí tu vai dizer assim, tá, mas peraí, eu não sei quantos pneus tem. Esta é a pergunta, quantos pneus? Ele me deu a área de um pneu. Quantos pneus vão ter? N pneus, X pneus. Tu vai botar uma incógnita. Eu vou botar aqui N pneus, que multiplica a área de um pneu. Quanto é que é a área de um pneu, pessoal? Sistema internacional. Não é 20 vezes 30, não é 600. Vai ser 20 vezes 10 na menos 2 vezes 30 vezes 10 na menos 2. Pessoal, novamente aqui, eu vou pegar até uma canetinha diferente aqui, ó. Novamente o cent, ó. Cent é 10 na menos 2 de centímetro. Cent é 10 na menos 2. Não é o primeiro exercício nessa prova que aparece isso aí. Tem que saber fazer essas conversões. Tem que saber as potências de 10. Então, o que vai dar aqui? Bom, a área vai ser o que? 20 vezes 300, 2 vezes 3, 6, com 2 zeros. Vezes 10 na menos 4. Conservei a base, que é 10, e somei o expoente. Menos 2 com menos 2, menos 4. Isso aqui é 6 vezes 10 na 2, ó. 6
vezes 10 na 2, vezes 10 na menos 4. A minha área é 6 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Só vou dar uma conferida rápida aqui. 10 na menos 4, 10 na 2, 10 na menos 2. É isso aí. Então a área de um pneu é 6 vezes 10 na menos 2. Agora eu tenho que isolar esse N aqui, ó. A continha não está muito bonita, mas vamos dar um jeito aqui, ó. Pessoal, 2 vezes 10 na 5, ó. 2 vezes 10 na 5, eu vou passar para cá. É 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É igual a 8.000 vezes 10 é 80.000, ó. 80, 1, 2, 3. 80.000. Pessoal, dividido, não posso esquecer da parte de baixo. 6 vezes 10 na menos 2, 6 vezes 10 na menos 2, N. Eu vou cortar, olha só, eu vou cortar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ficou 20 aqui, ó. 20, isso aqui vai passar multiplicando. 6 vezes 20, 6 vezes 2, 12. 120 vezes 10 na menos 2N é igual a 8, certo? Bom, vamos dar uma mexida nisso aqui, ó. Esse 120 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 na 2. Vezes 10 na menos 2N é igual a 8. Pessoal, olha só. A vírgula estava aqui, eu corri 1, 2 casas. 2 casas para o lado esquerdo, soma mais 2, ó, 10 na 2. Conserva a base, soma o expoente. 10 na 2 com 10 na menos 2, conserva a base, 2 menos 2 dá 0. Pessoal, vou cortar isso fora aqui, ó. Então, fiquei com 1,2, N é igual a 8. N vai ser 8 dividido por 1,2 pneus. Quanto é que vai dar isso? Pessoal, 1,2 é 12 por 10. Isso vai dar, multiplica por 10 em cima e embaixo. 80 por 12. 80 dividido por 12 vai dar quanto? 5? Não, 50, 60. Vai dar um 7. Vamos tentar 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7, 1, 8. Passou. Vai dar 6. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 1 e outro 7. Sobra 8. 6,666 pneus. Pessoal, tem que ser aos pares, tá? Então, se eu não errei conta, né, eu achei 6,66 pneus. Deixa eu ver se eu não errei conta aqui. A pressão tem que ser o dobro da atmosférica. A atmosférica é 10 na 5. O dobro, 2 vezes 10 na 5. Tá? A área dos pneus é 20 por 30. 20 por 30. 3 vezes 2, 6. Aqui eu não devo ter errado. 6 vezes 2, 12. Lá eu cortei aqui, ó, 2, 4 zeros, fica 1 aqui, fica 20. 20 vezes 6, 120. Vezes 10 na menos 2. O 120 dá 1,2. Multiplicado por 10 na menos 2 vai dar 1,2. 8 dividido por 1,2. O que é 1,2? Multiplica por 10 em cima e multiplica por 10 embaixo. 80 por 12 deu 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 e 1, 7. É o mais próximo aqui. 6,66. Bom, não dá para botar 6 pneus. Teria 6 pneus? Teria. Né? Então a resposta seria 7 pneus, mas não pode ser ímpar. Ele fala no enunciado que eu tenho que fazer uso de 4 a 12 pneus aos pares. Ou é 4, ou é 6, é 8, ou é 12. Então o número mínimo, né, o menor número de pneus que eu posso usar tem que ser 6,6. Não dá para usar 6,6. Então seria 8 pneus. 8 pneus. Se é 8 pneus, a resposta para mim seria C de Canadá. Então número 6. Vamos ver se fechou aqui. 6, C de Canadá. Tranquilos? Então aí a gente tem aí a 5 e a 6, tirar um print, apagamos e seguimos. Tá? É em torno de 15 questões cada prova do Enem aí que a gente tem de física. Vou ir apagando aqui já. 5, 6, vamos para a questão número 7. A prova ao vivo é bom que tu faz a conta, tu fica desconfiado se está errado, tu dá uma conferida, né?
Hoje de manhã fiz uma provinha de matemática aí também. A prova de matemática estava bem legal, assim, não teve nenhum cálculo assim fora da casinha, né? Tá? Por enquanto está indo bem lá a prova de matemática. De tarde é física. Vamos lá, questão número 7. Questão de número 7. Ó, uma questão de termodinâmica aqui, me parece, pelo gráfico. Pessoal, tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas, que não são facilmente atingidas nos refrigeradores. Então não é numa geladeira que a gente vai usar, no refrigerador que a gente chama popularmente de geladeira. Uma prática comum para atingi-las é o uso do nitrogênio líquido, obtido pela expressão adiabática do gás N2, tá? O nitrogênio aqui, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta o resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação de menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço da curva de pressão em função do volume, é um diagrama P por V, é o mais usado na termodinâmica, né? Tá? As diferenças, peraí, que eu me perdi aqui, volume ocupado por quantidade de gás para os processos isotérmicos adiabático. Ó, isso é importante, ó. Ele vai te dar um P por V, olha só, ele vai te dar um P por V, e ele diz que é um processo, ó, volume ocupado por uma quantidade de gás para um processo isotérmico e adiabático. Isotérmico e adiabático. Adiabático. Então temos dois gráficos aqui, ó. Pessoal, não precisa nem dar aqui quem é quem, tá? A diabática sempre é mais em pé, porque a diabática ela corta as isotérmicas. A isotérmica ela é mais curvada assim e a diabática corta as isotérmicas. A diabática troca de temperatura, não tem calor, mas troca de temperatura. Então aqui é um processo adiabático, que é mais em pé, adiabático, tá? E aqui é uma isotérmica. Tá? Bom, vamos ver o que diz aqui. As diferenças desses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação da energia interna e a diferença entre o calor trocado pelo meio externo e o trabalho realizado pelo processo. A primeira lei da termodinâmica, ó, a primeira lei, ele fala na primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Que a quantidade de calor é trabalho mais ΔU. Então ele está traduzindo isso aqui, ó, está dizendo ali, está falando sobre a fórmula, a primeira lei da termodinâmica que associa a variação da energia interna e a diferença entre o calor e o trabalho. Se tu passar o trabalho para o outro lado, a variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho. Eu uso ela nessa configuração, tá? Mas ele está nos narrando como ΔU é igual a Q menos W do trabalho. Bom, agora vem a pergunta. Pessoal, a expansão adiabática visualiza o resfriamento no N2 por quê? Pessoal, olha só, a pergunta, agora é a pergunta. Ele está me falando na expansão adiabática. Bom, aqui eu já tiro várias coisas. A expansão adiabática, o calor é igual a zero, porque a transformação adiabática não troca calor com o meio, certo? Bom, se a transformação é adiabática, o Q é igual a zero. Então aqui, ó, o Q é igual a zero, certo? E houve uma expansão, o volume vai aumentar. E quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Tá? Na termodinâmica a gente estuda isso, o volume aumenta, trabalho é positivo, o volume diminui, o trabalho é negativo. Então aqui eu tenho um trabalho positivo. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, olha só, Q igual trabalho mais ΔU, se o Q é zero e o meu trabalho é positivo, o meu ΔU tem que ser negativo, pessoal, para se anular, para dar zero. E quando o ΔU é negativo, qualquer delta quando dá negativo, significa que essa grandeza reduziu.
Se a energia interna reduziu, significa que a minha temperatura reduziu, a temperatura diminuiu. Analisei tudo. Ah, vai ser preciso tudo? Não sei. Agora a gente vai ler as alternativas. Vamos lá, a primeira. A entrada de calor que ocorre, pessoal, não tem entrada de calor, o calor é zero, a A está fora. A B, a saída de calor também não tem, pessoal, a expansão adiabática, o Q é zero, está fora a B também. A C, a variação da energia interna é nula. Não, a variação da energia interna é negativa, porque o trabalho é positivo, tem que zerar aqui, ó. Então é negativa, não é nula. A variação da energia interna é nula na D, também está fora a D. Não preciso nem ler. Resposta a letra E. Mas vamos ler, né? Por que a letra E? Porque é a única que sobrou. O trabalho é associado diretamente à variação da energia interna e não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Ó. Não há troca de calor entre o gás e o ambiente e eu tenho que o trabalho é associado diretamente à energia interna. Eles têm o mesmo valor. Ó. Se um aumenta, o outro aumenta negativamente, né? Eles têm que ter o mesmo módulo, eles vão ser números simétricos. Se um é 20, o outro tem que ser menos 20. Se passar para 30, o outro tem que ser menos 30. Eles têm que se anular. Então, resposta à letra E, tá? Também sem grande dificuldade, conhecendo a termodinâmica aí, é uma questão bem tranquila, tá? Então, aí é a questão número 7. Vamos para a questão número 8. Teórica. Questão número 8. Pessoal, a fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas. Todo mundo sabe, vai fazer uma fritura, o óleo tem que estar em altíssima temperatura, aproximadamente 170 graus Celsius. Tá? Então, na fritura, por isso que queimadura, com acidentes na cozinha com fritura são muito graves, né? Imagina, o óleo está a 170 graus Celsius. Quando a gente se queima com a água, é 100. A água não passa de 100, senão ela entra em ebulição. Então, nós temos aqui, ó, a fritura, né, ocorre a 170 graus Celsius. Nessa condição, os alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-o crocante. Uma batata frita, que é carboidrato. Tu larga, nessa alta temperatura do óleo, se desidrata e fica a casquinha crocante. Por dentro não, mas por fora fica aquele crocante. Mas o óleo tem que estar a 170 graus Celsius. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado, congelado, de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma só vez em uma panela com óleo vegetal a 170, cujo volume é suficiente para cobrir toda a unidade. Mas para sua frustração, ao final do processo, ela se mostra encharcados de óleo e sem crocância. As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão de quê? Bom, vamos entender. Eu pego a batata frita, no caso aqui é o frango empanado, congelado. Então estou lá com a minha frigideira, com óleo a 170, ó, fervendo lá a 170 graus Celsius. Ele me diz que isso aqui desidrata a superfície deixando crocante, certo? Deixando crocante. Largou lá qualquer coisa congelada, por fora frita e fica crocante porque desidratou. Daí o cara botou demais, né? Pegou lá o frango congelado, pessoal, pessoal, congelado é botar menos 10 graus Celsius, menos 7, ele larga lá dentro e não deu o mesmo efeito. O que aconteceu para não dar o mesmo efeito? Acabou encharcando o óleo, não criou aquela crocância, não desidratou a superfície. Porque o óleo tem que estar super quente, diz no enunciado. No momento que tu larga muita coisa congelada, baixa a temperatura do óleo e o óleo não dá esse efeito. Então a fritura tem que ser feita com poucas peças para manter a temperatura do óleo alta. Tá? Tu larga um monte de coisa congelada lá, vamos supor que o óleo caiu para 120 graus, daí ele não vai dar esse efeito da crocância, que tem que ser uma temperatura bem elevada.
Então, por que razão que isso não aconteceu? A evaporação parcial do óleo? Não, o óleo não vai evaporar. Diminuição da temperatura do óleo, resposta B de Brasil, tá? Tu vai reduzir, ó, tu vai reduzir a temperatura do óleo e ele não vai conseguir fazer a desidratação, que tem que ser em altíssimas temperaturas. Então, resposta B de Brasil. Questão 8, resposta B de Brasil. Vamos ver se é isso? 8B de Brasil, tá? Tirar um print aí para a gente apagar o quadro. Tá rendendo bem a aula, tá? Mas já se passou aí 1 hora de aula, tá? Então, eu acredito que 1h30 a gente consegue matar essa prova aí. Vamos ver o que vai acontecer. A prova oficial a gente matou em 1h30, tá? Vamos ver o PPL, deveria ser equivalentes, né? Então, vamos apagar aqui. 7, 8, vamos para 9 e 10. Da prova oficial teve questões muito rápidas, que nem essa aqui, né? A gente não sabia se ia terminar no tempo e foi bem rapidinho. Eu acredito que essa prova também a gente termina ela. Então vamos lá. Questão número 9. Questão número 9. Nós temos assim, ó, e um manual de instruções de uma geladeira... Um refrigerador, né? Botaram geladeira, tudo bem. Constam as seguintes recomendações. O cara foi lá, comprou a geladeira, foi ler o manual e tem 3 considerações. Mantenha a porta do refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Tá? Então não é para ficar abrindo a porta, tu tirar um alimento e deixar a porta aberta. Tá? Então vamos lá. A primeira observação é manter fechada a porta, né? Fechada a porta do refrigerador. Refrigerador. Vulgo geladeira. Segunda observação, é importante não obstruir a circulação de ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Nas prateleiras... Quer? Não. Não, deixa o papai estar gravando aqui, tá? Pode. Meu filho querendo ver um vídeo, tá? Queria saber se interferir na gravação. Já interferiu, se ele não me perguntasse, estava tranquilo. Ó, é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos na prateleira. Pessoal, dentro da geladeira, tá? Tem modelos que as prateleiras são gradeadas. E a gente tem na parte de cima o congelador, que é o evaporador, o nome certo, evaporador, tá? Que vai descer o ar frio, olha lá, o ar frio vai descer e o ar quente dos alimentos, com temperatura maior, né, vai subir e vai criar as correntes de convecção. Então tem que distribuir os alimentos para circular o ar ali dentro para fazer a troca de calor. Eu acho que já estou até dando a resposta, mas vamos lá, vamos indo. Depois, deixa um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, dissipador serpentinado, e a parede. Pessoal, atrás da geladeira, terceira observação aqui, ó, atrás da geladeira, aqui é a geladeira, aqui é a frente, a porta. Tá aqui é a frente. Vai ter a serpentina aqui, né? Vai ter a serpentina aqui, e ele pede para deixar 5 centímetros em relação à parede, tá? Isso aí é para ter a troca de calor, né? Nós sabemos como funciona o refrigerador. Tem o compressor aqui, comprime, é chamado de condensador essa grade, porque daí ele manda o calor embora. Ele entra, tem uma válvula de expansão aqui, onde ele vai entrar frio no congelador, certo? E depois vai vir para o motor novamente. Bom, por que é chamado de evaporador? Evaporador. Porque evapora, né? Ele entra vapor aqui, ó, condensador, transforma em líquido. Ele entra líquido aqui, sai vapor, certo? E para isso ele tem que receber calor dos alimentos. Ou seja, ele recebe calor dos alimentos através da convecção, não é?
e o fluido vira vapor, vem aqui e larga esse calor lá na parte de trás. Então tem que ter esse espaçamento aí. Bom, eu já fiz um monte de comentário aí, não sei se não resolveu uma questão. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente, a primeira, manter a porta fechada, né? Reduzir a saída de frio. Pessoal, frio tecnicamente não existe. O que é o frio? A sensação de frio é quando nós perdemos calor, tá? Então, na realidade, quando se abre o refrigerador, a temperatura do refrigerador é mais baixa do que na rua. E o calor flui espontaneamente da maior para menor temperatura. Então, cada vez que eu abro a geladeira, o ar quente do ambiente entra no refrigerador e depois ele vai trabalhar para resfriar esse ar quente que entrou lá dentro. Então, tem que manter a porta fechada. Então, é o calor que entra, não é o frio que sai, tá? B. Reduzir a saída do frio. Também não é o frio que sai. Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, ó. Tá? Então, manter a porta fechada para reduzir o fluxo de calor que vai entrar no refrigerador. Até aí está certo. Mas daí fala em todas, eu acho. Ó. Daqui fala em todas, que é a primeira. Vamos ver a segunda. A segunda ele fala sobre manter os alimentos afastados para ter as correntes de convecção. Vamos ver aqui. A C diz reduzir o fluxo de calor do ambiente na parte interna do refrigerador. Correto, por causa da porta fechada, não é? Garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Tá bem? Tá? Olha só, eu acho que é a C, a resposta. Para interno, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. Garantir a convecção do ar interno, certo? A convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador, que é a serpentina, e o ambiente. Resposta C de Canadá. Eu só vou por descargo de consciência ler as outras aqui, ó. Na D, deixa eu ver aqui. Garantir a transmissão de frio. Errado. Frio não. Né? Agora, na outra, garantir a convecção de ar interno. Também está correta a segunda. E garantir o isolamento térmico entre as partes interna e externa. Não. Os 5 centímetros não é para garantir isolamento, né? É para fazer a troca de calor com o ambiente. Está aqui o quê? Resposta C de Canadá, a questão número 9. Tá? Bom, a questão número 10 me parece sobre chuveiro elétrico, me parece resistências de chuveiro isso aqui. Pessoal, a questão número 10 diz: nos chuveiros elétricos a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão, a qual é ligada, e do valor da resistência elétrica escolhida na chave seletora. Então, no chuveiro elétrico tem o morno, tem o quente, tem o desligado, tem chuveiro 8T de 8 estações, tá? Tem o chuveiro eletrônico, tá? Mas aqui não é eletrônico, é o chuveiro tradicional pela resistência, tá? Então, nós temos aqui, ó, o valor da resistência escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados vários valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor da resistência é medido a partir da extremidade esquerda. Então, da esquerda para a direita, nós temos valores de resistência. Qual chuveiro apresenta a maior potência? Pessoal, tu quer a potência máxima. Pessoal, a fórmula da potência é U ao quadrado sobre R. Olha só, U ao quadrado sobre R. Se tu quer escolher o chuveiro com a potência máxima, ó, potência máxima, tu poderia escolher a maior tensão e a menor resistência, tá? Mas o que vai acontecer? É difícil a gente associar as duas. Então a gente vai escolher o chuveiro, tá? A gente vai escolher o chuveiro em 127, o que tem a maior potência, e depois o chuveiro 220, qual que tem a maior potência. Vão calcular e vão decidir. Eu quero a potência maior. Nos chuveiros de 127, que é o chuveiro A e B, chuveiro A e B, a tensão é 127 volts. Então eu tenho que potência, ó, é U ao quadrado sobre R. Como a tensão é a mesma para o A e o B, o que tiver a menor resistência vai ter a potência máxima. Vamos ver de quais desses chuveiros, o A e o B, qual que tem a menor resistência. O A só tem 5 ohm, mas o B tem 6,2, mas tem 3,2. Então na posição que ele vai pegar a resistência de 3,2, ele vai ter a potência máxima. Então, entre A e B, a potência do B
vai ser 127 ao quadrado dividido pela resistência do B. Pessoal, a resistência do B, que vai dar a maior potência, vai ser 3,2. Ó, a menor resistência entre os dois chuveiros, 3,2 ohm. Então aqui vai ser 3,2. 127 ao quadrado, pô, agora calou, né? Vamos ter que fazer aqui, ó. 127 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. 7 ao quadrado, 49. 0. Daí tu vai conferir esse cálculo aqui para mim, tá? Só para descargo de consciência. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 12, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 4 e 1 vai dar 8, 668. 9, olha que loucura. 12, isso aqui que não pode, neném. 11 vai 1, 5, 6. Confere para mim aí, esse 127 ao quadrado é 16.129. 16.129, dividido por 3,2. Barbaridade. Eu vou multiplicar isso aqui por 10 e dividir por 32. Vamos lá. Por 32. Mais ou menos, o que que vai dar? Aqui, dá umas 3 vezes. 4. 4 vezes 3, 12. Dá 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai sobrar aqui, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, 3. Prestou, ficou 15. 15 menos 12, 3. Baixo 2. Tá? Aqui vai dar 10 vezes. Opa, daria 5 então aqui, ó. Daria 5. Não, errei aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 15 e 1, 16. Vai sobrar 1. Baixo 2, não dá. Põe 0. Baixo 9, 129, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Sobrou 1. Baixo 0, não dá. Não dá. Dá 40. Tá? Baixa outro 0, vírgula. Tá? Mas 5.040. 5.040 watts aproximadamente. Peço tua ajuda, tá? Só para conferir, eu fiz a conta à mão, porque o objetivo é ser ao vivo a resolução das provas aqui, tá? E eu tenho que sofrer que nem um aluno. O aluno não tinha calculadora. Só confere se é 5.040 watts lá, que dá aquilo ali. Bom, agora eu vou pegar aqui os outros aqui. C, D e o E. Todos eles são de 220. Eu vou ver qual que tem a maior potência. 220. Potência, U sobre E. Ó, tá certo aqui, ó. Isso aí, tá? Ah, não adianta eu chegar a pedir pro aluno, me faz na calculadora. Pô, tu não tem calculadora, isso aqui é prova. Não, a gente tem que fazer, a gente tem que sofrer igual. O que tiver a menor resistência para tensão constante de 220 vai ter a maior potência. Qual que tem a menor resistência dos de 220? Olha lá, tem 17, tem 8, eu acho que é 8. 8, ó, o chuveiro C. A potência de C é quando eu usar 8 ohm. Então, a potência de C, quando a resistência de C for 8 ohm. 220, ó, U, ó, agora 220. 220 ao quadrado dividido por 8. Vamos fazer, ó, de novo. 220, botar 22 ao quadrado, tá? Daí eu vou botar 2 zeros aqui, ó. Porque isso aqui é 22 vezes 10. 10 ao quadrado é 100. Fazer 22 ao quadrado. 2 ao quadrado, 0,4. 2 ao quadrado, 0,4. 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. Dá 4, dá 8, 484. 484 dá 48.800 dividido por 8. Bom, eu estou me imaginando a prova, eu estou sem calculadora, tá? São números pares, eu vou fazer a metade disso. 24.200 sobre 4. Vai me acompanhando, ó. Fiz a metade em cima, 24.200. Faço a metade de novo. 12.100 dividido por 2. Faço a metade de novo, tá pronto a potência. Pô, que cálculo burro. Não, é o cálculo que na hora da prova eu vou ter que fazer. Tá? Ah, se pegar uma calculadora, faz direto. Tá? Daí não tem graça. A metade disso, 12.000 dá 6.000. 100 dá 50. Confere aí para ver se eu acertei essa outra conta aí. Ó. Potência 6.050. Vê se tu faz aí para mim. Pelos meus cálculos, se eu não errei conta, essa aqui é a potência máxima. Seria o chuveiro de letra C
de Canadá. Estamos aguardando o cálculo aí. Tá certo? Então, C, letra 10, número 10, C. Fechou, tá? Então é ao vivo aqui, não adianta, tá? Então ela conferiu os cálculos aí, fizemos a mão aqui, olha quanta bagunça aqui que eu vou apagar para vocês tirarem o print. Tá? Então isso é fazer a prova. Tirem um print, tá aí a questão 9 e 10. Vamos para 11 e 12. Tá acabando. Tivemos um probleminha na câmera aí, tá? Então a aula vai ficar com remendo aí no meio, tá? Mas muitos não vão nem perceber. Vamos lá, questão de número 11, né? Vamos lá, questão de número 11. Diz assim, ó. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizadas em árvore de Natal, tá? Então a árvore de Natal tem aquelas sequências em série. Hoje se usa lâmpadas de LED com um circuito já pré-definido, né? Mas os antigos eram assim. Então nós temos 200 lâmpadas. Vamos botar aqui, 200 lâmpadas. Tá? 200 lâmpadas. O que mais que nós temos aqui de Natal? Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Então tu tirou uma lâmpada, 9 não acendem mais. Então eu tenho um circuito em série de 10 lâmpadas. Tá? Então eu tenho um circuito aqui, ó. Ó, isso aqui é uma lâmpada. 1, 2, 3. Eu tenho 10 lâmpadas. 1, 2, 3, 10 lâmpadas. Certo? Tu tirou uma, 9 apagaram. Então a sequência em série é de 10 lâmpadas. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Pessoal, então o que acontece? Eu tenho séries com 10 lâmpadas, certo? Mas são 200. Então eu vou ter quantas linhas dessa aqui? Ó? Olha só, quantas linhas dessa aqui eu vou ter? Olha só, isso aqui, cada coisinha dessa é uma lâmpada. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou ter aqui, já vou entender, já vou fazer vocês entenderem aqui, ó, uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. O que eu estou rateando aqui? Botei 4, 2, 3 lâmpadas, 10 lâmpadas, tá? Isso aqui é ligado lá na rede elétrica, lá 110, 220 volts, não me diz quanto é que é ligado. Não interessa, mas vamos botar 220 só para exemplificar. Pessoal, existem 20 linhas de 10 lâmpadas, são 200 no total. São 10 séries. 10 séries. Ó, uma série, 2 séries, 3 séries. Então, 1, 2, 3, até a 10ª série. Tá? Daí tu vai lá e tira uma lâmpada. Quando tu tira uma lâmpada numa das séries, ó, tirei essa lâmpada aqui, apaga as 9 restantes, certo? Apaga as 9 restantes. Bom, isso é o que está dizendo ali. Bom, com base nessa informação, ela tinha identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre a intensidade da corrente em uma das lâmpadas. Olha só, ele quer saber a razão da corrente em uma lâmpada, e da corrente total do cordão com as 200 lâmpadas, e a corrente de todas as lâmpadas, corrente de todas as lâmpadas. Ele quer saber a razão que existe da corrente que passa em uma lâmpada e que passa em todas as lâmpadas. Pessoal, essas séries são todas iguais. Então a corrente que vai passar numa série, se eu chamar aqui de I, na série de baixo é I também. Na de baixo aqui não vai ter que eu tirei uma aqui, né? Tá? Mas aqui vai ser I também, ó. Então, todas as séries têm uma corrente I. Qual é a corrente total que vai entrar no circuito aqui? Ó? Qual é a corrente total? Pessoal, eu não tenho 10 séries.
Se cada série passa uma corrente I, eu estou chamando de I, que é um valor qualquer, eu não sei quanto é que é. Quer chutar que é 2 amperes? Põe. 2 amperes é um valor muito alto, né? Sei lá, 2 miliamperes, 2 miliamperes, 2 miliamperes, vai entrar 10 vezes 2 miliamperes, porque são 10 séries. Se cada série tem 10 lâmpadas e eu tenho 200, eu tenho que ter 10 séries. Opa, peraí que eu acho que não é isso, não são 10 séries. São 10 lâmpadas na série. Peraí que agora eu me perdi. Ó, quando uma lâmpada de qualquer posição, as outras 9... Não, a série é com 10. São 200, não são 10 séries, são 20 séries, ó. 20 séries com 10 lâmpadas. Agora sim, 20 séries com 10 lâmpadas. Ó, tinha feito errado aqui, ó. 20 vezes 10 dá 200 lâmpadas, tá? Então, qual é a corrente total? Vai ser 20I. Um I para cada série. 20I. Então, aqui vai entrar 20I. Um I em cada série. São 20 séries, tem 20I. E a corrente em uma lâmpada. Vou pegar uma lâmpada qualquer. Essa lâmpada, qual é a corrente que está passando nessa lâmpada? I. Qual é a corrente que está passando nessa lâmpada? I. Então, a corrente que passa em uma lâmpada é I. E a corrente que passa em todas, a corrente total, não em todas aqui, a corrente total, vamos botar certo aqui, a corrente total vai ser quanto? 20I. Então, vou botar aqui 20 vezes a corrente que passa em uma lâmpada. Simplificando isso, eu tenho que a razão é 1 para 20. Está aqui a resposta, vamos ver se tem 1 para 20. 1 para 20, C de Canadá, tá? Então vamos revisar novamente, tá? A história é a seguinte, diz que essas lâmpadas, né, de árvore de Natal, não é? Se tu tirar uma qualquer, apaga outras 9. Então significa que tem 10 na série. São 200 lâmpadas, eu vou ter 20 séries de 10 lâmpadas. A corrente que passa numa série é a mesma que passa em uma lâmpada. A corrente de uma lâmpada é a que passa na série. Eu estou chamando de I. Como as lâmpadas são todas iguais, todas as séries passam uma corrente I. E o total da corrente são 20I, porque são 20 séries. Então o total é 20I, e a corrente passa uma lâmpada é I. Ele pede a razão da corrente passa uma lâmpada pela corrente total. Resposta C, C de Canadá. Questão número 12. Questão número 12, teórica. Vamos ver o que diz aqui na 12. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que imagem dos filmes parecem tridimensionais. Cinema 3D, certo? Baseado na utilização de óculos 3D, já botaram aqui. Após atravessar uma lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na horizontal. Pessoal, qual é o fenômeno? Qual é o fenômeno que quando vem uma onda assim, ó, no tridimensional, passa e ela sai num plano, aqui sairia vertical no caso. Isso aqui é o fenômeno da polarização. Polarização. Tá? Eu já sei que cinema 3D se usa óculos polarizados, então isso facilita, né? Tá? Eu já sabia. Mas estou pensando no aluno, né? Pescar no enunciado. E está dizendo que as ondas luminosas que compõem a imagem do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou horizontal. Elas estão sendo polarizadas. Com base nessa informação, o funcionamento do óculos 3D ocorre por meio do fenômeno que é de polarização. Já está a resposta aqui, ó. Letra E, certo? Difração não pode ser, que é a capacidade de contornar o obstáculo. Dispersão é uma separação, né? Reflexão é bater e voltar. Refração é passar. Refração é um óculos comum, né? Trocar de meio, né? Então, na realidade, o que acontece? O filme é feito polarizado, para a gente ter a sensação do 3D. Bom, questão pequenininha, vamos para 13. Alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo do ruído. Então ele está dizendo que o fone, quando chega o ruído,
um circuito eletrônico, vamos dizer assim, ele imita o ruído, certo? Exceto pela sua fase, aqui não saiu direito, mas a sua fase oposta deve ser. Qual o fenômeno físico responsável pela diminuição do ruído nesse fone de ouvido? Pessoal, olha aqui, ó, caiu a questão quase igual na prova oficial de 2020, tá? Tá lá na aula lá, tá? Tem um vídeo lá, tem uma questão que fala sobre redução de ruídos. Então, o que acontece? Chega no ouvido do cara aqui, o cara vai botar um fone de ouvido, tá? Vamos fazer assim, um fonezinho de ouvido assim, tá? Um fonezinho de ouvido. O ruído vai chegar, ó, ruído é uma onda sonora. Isso aqui é o ruído, certo? E aqui tem um dispositivo eletrônico, e claro que o ruído passa pelo fone. Senão não precisava ter redutor de ruído, tu botava o fone não ia passar, ele passa. Tu escuta lá a tua música, mas com o ruído do meio junto. Então tem um circuito eletrônico aqui que vai produzir um ruído também, a mesma onda sonora, só que em oposição de fase. O que acontece? Quando uma onda está na crista e a outra está no vale e vice-versa, o que vai acontecer aqui? É interferência destrutiva. Então vai tentar anular, né? Se for perfeito, igual o ruído, com inversão de fase, anularia totalmente o ruído. Mas se ele for um pouquinho menor, né? Não faz mal, vai reduzir os ruídos. Então nós temos aí que o fenômeno é o fenômeno da interferência. Eu tenho que ter aqui nesse aparelho uma interferência destrutiva. Interferência destrutiva, para reduzir os os ruídos, certo? Então aí seria interferência, a resposta à letra D de Dinamarca. Pessoal, letra D de Dinamarca. Temos aí, e vamos para a última, 14, questão número 14. Deixar tirar um print, não precisa nem apagar todo o quadro, que agora a gente termina aqui nessa parte aqui. Questão número 14. Diz assim, ó, o uso de equipamentos elétricos custam dinheiro e libera o carbono na atmosfera, que não é legal, tá? Então, os equipamentos elétricos libera carbono para a atmosfera e ele tem um custo, tá? Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos, ou seja, algumas produzem mais carbono, outras menos, né? E o custo da energia às vezes é mais caro, é mais barato, é o que a gente vai analisar. O gráfico mostra o custo em centavos de reais e a quantidade de carbono liberado, dependendo da fonte utilizada para converter a energia. Considere apenas o custo de energia produzido depois da instalação e a infraestrutura necessária para sua produção. Então a gente não vai colocar aqui o investimento para criar energia, tá? É como se ganhasse de graça, ó, ganhou a usina de graça. Vale a pena ou não vale a pena? Porque quando a gente vai fazer uma troca de energia, pode ser na tua residência. Ah, eu ouvi falar que placas solares é legal, que economiza energia. Mas quanto é que custa para instalar? A gente tem que levar isso em conta. Aqui está desprezando. Tu ganhou o kit na placas de energia solar para botar em cima do teu telhado. Aí, pô, hein? Ganhei, é de graça. Daí eu já vou ver a economia direto, né? Seria alguma coisa desse tipo. Então diz assim, ó, tem uma tabela que diz assim, quanto custa? Quanto custa? Tá? Daí a gente tem as termoelétricas, temos a solar, temos a eólica, que é do vento, a biomassa, a nuclear. Isso na prova eu não perco tempo, né? Eu estou perdendo aqui que eu tenho que copiar hidrelétrica, tá? Quanto custa? A termoelétrica, 18 centavos, tá? 37 centavos a solar, a eólica 12, a nuclear 15. Opa, eu fiz coisa mal aqui. A nuclear 15.
A hidrelétrica, 6. Pessoal, eu fiz alguma coisa mal. Aqui é 12. 12 é a biomassa. 23 a eólica, agora sim. Isso aqui é quanto custa em centavos a energia, certo? Tá ali embaixo, ali, quadrinho branco, centavos. E o carbono, a termoelétrica é violenta, ó. Carbono 276 de carbono. Aqui é carbono. Tá? Essas duas não emitem carbono, ó. Solar e eólica é limpinha. A biomassa 83 tem carbono. A nuclear é limpa e a hidrelétrica 33, que é o que a gente mais tem no Brasil, tá? Bom, em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento é... Pessoal, a partir do vento. Ele está perguntando a eólica. Vai lá. Ele está perguntando a eólica em relação às outras. A eólica custa 23 centavos, o custo da energia. E nada de carbono, limpinha para o meio ambiente. Então, a partir do vento é mais cara que a energia nuclear. Vamos ver se ela é mais cara do que a energia nuclear. Ela é 23 e a nuclear é 15. É, mais cara. Mais cara do que a energia nuclear, sim. Emite maior quantidade de carbono? Não, não emite nada de carbono. Nada de carbono. Então, a não é. Ela é, sim, mais cara do que a nuclear, mas não emite nada de carbono. A segunda fonte mais cara, ela é a segunda fonte mais cara e é livre da emissão de carbono? É livre da emissão de carbono, nada de carbono. Ela é a segunda fonte mais cara. Qual é a mais cara de todas? Esta aqui, ó. Esta é a mais cara. 37. Depois de 37, ela é a segunda mais cara. Resposta B de Brasil. Gostei da questão, vou ler as outras para ver se está errada, né? Se ela é mais cara do que a energia solar? Não, ela é 23, a energia solar é 37. Então ela não é mais cara do que a energia solar, certo? Depois a D, ela é mais barata que as demais. Ela é mais barata do que as demais? Não, todas as outras são mais baratas. Ela é a segunda mais cara, não é a mais barata. E E, ela é a fonte que gera energia mais barata. Também não é livre de emissões de carbono, sim. Tá? Então ela é livre de emissões de carbono e é a segunda mais cara. Ó. O custo dela é 23 centavos a energia em relação a 37. Então eu achei resposta B, vamos conferir, 14, resposta B de Brasil. Está feita aí o PPL de 2020, a prova de física, completinha de ponta a ponta.